Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. Evangelho do dia, liturgia da palavra. Nós estamos na escola do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos e bem-vindas nessa terça-feira, dia 10 de agosto, terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum. O programa Evangelho do Dia vai ao ar de segunda a sábado, 8 horas da manhã, no Facebook ao vivo. Depois nós compartilhamos no YouTube e também pelas outras redes sociais. Sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua bênção, pela Tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo, que sempre está conosco. Agora, Deus, que esse dia seja amparado e abençoado por Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que alegria, Maria Lúcia, Marisa, Sônia e Walter Galdino. Orando pelo Walter Galdino em nome de Jesus. Maria Regina Carlos, Renata Roque, Joel Moreira, Claudinha, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, o Evangelho de hoje, dia 10 de agosto, terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum, querido Erodi Davi, é Mateus 18, de 1 a 5 e do 10 ao 14, Pastor Orlando Lima Júnior. Primeiro dia de Elul, calendário judaico. Hoje ao pôr do sol começa o segundo dia de Elul. Muito bom. Jussara, é Mateus 18, de 1 ao 5, depois do 10 ao 14. Copia e cola aí. Muito bom, queridos. Amado Lúcio, Fábio Lúcio Brande, meu amigo. Glória a Deus. Vamos ler a palavra. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Versículo 10. Fique atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo, ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é a vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca nenhum só desses pequeninos. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Senhor, aqui está essa palavra linda, abençoada. Senhor, fala conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Irmão e irmã, graça e paz da paz do Senhor. É interessante que o evangelho de hoje são 3 perícopes. 3 perícopes. E que traz revelações tremendas da parte de Deus. É interessante que, desde o início, Jesus vem falando do reino dos céus. Desde o início. Ele vem falando do reino dos céus, que seu Pai tem um reino, que Ele é o rei. Ele é o rei desse reino. Ora, se existe um reino na cabeça dos discípulos, se existe um reino, logo vão existir pessoas, não é? Que vão ocupar cargos maiores, de mais relevância, e aqueles que vão ocupar cargos menores, de menor relevância. Cargos importantes, mas de menor relevância. Dentro de um castelo, existe o conselheiro do rei, existe o cozinheiro do rei, existe o faxineiro do rei, existe aquele que vai lavar a roupa do rei, não é? Então são cargos maiores e cargos menores, inclusive e principalmente na área salarial. Então, quando os discípulos eles escutam Jesus falando de um reino dos céus, na cabeça deles, aliás, eles percebem que pode haver, não é, essa hierarquia. Então, nesse conceito de hierarquia que existe dentro de um reino, eles perguntam: Senhor, quem é o maior no reino? Olha que coisa interessante. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é maior, quem é o maior no reino dos céus? Essa pergunta é relacionada à hierarquia. Estava também relacionado aos próprios discípulos. Entre nós aqui, quem é o maior? Não é? Nesse reino que o Senhor está implantando, quem é o maior? Aquele que estuda mais, aquele que fala mais, aquele que realiza mais milagres, aquele que tem mais condições financeiras. Quem é o maior no reino dos céus? Num contexto hoje, aquele que tem a igreja com maior número de membros, aquele que tem a denominação mais velha ou a denominação mais nova, né? Aquele que é uma igreja mais litúrgica, uma igreja mais contemporânea. Quem é o maior no reino dos céus? Nessa competição desgraçada, quem é o maior no reino dos céus? Quem é? Jesus, então, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade, lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornar como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Jesus percebe que essa pergunta estava baseada num coração que não era convertido aos valores do reino dos céus. É interessante que o novo nascimento, ele ocorre uma vez, quando você realmente aceita Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo vem, entra no teu espírito e você nasce de novo. A partir de agora, a partir do novo nascimento, áreas da sua vida vão se convertendo. É o que Paulo fala de
desenvolver a vossa salvação. Amados irmãos e irmãs, diante de uma competição para saber quem era maior no reino dos céus, Jesus diz apenas isso. Pega uma criança, coloca no meio deles e diz: se vocês não se converterem e não se tornarem como criança, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Se converterem, tornarem como criança. A inocência de uma criança, sensibilidade de uma criança, a disposição da criança em receber as coisas. Na minha infância, eu acho que na minha infância, eu nunca vi tanta criança como na minha infância. Eu acho que todas as crianças do mundo moravam lá no meu bairro, mas tinha muita criança. Era uma festa, era muita gente. A gente conseguia fazer time de futebol assim com 3 times. Era uma criançada, só era um morro lá em Petrópolis. Era uma graça, né? Eu estudava durante de manhã, corria para almoçar, para conseguir chegar rápido, para ficar no meio daquela criançada jogando bola, era menina, homem, era uma graça, né? E a gente ia jogar bola e de vez em quando a gente saía na pancadaria lá. Um chutava, né, a perna do outro, mas questão de 15 minutos estava todo mundo conversando. Eu estava pensando nisso, Marisa. Eu não me recordo de ninguém assim ter ficado com mágoa. Ninguém. Não. E a pancadaria comia solta. Uma vez a gente arrumou um jeito lá de trabalhar e conseguimos comprar 2 luvas de boxe. Não 2 pares, não, um par. E eu fiquei com a mão esquerda, eu fiquei com a mão direita, o rapazinho mais forte do que eu com a mão esquerda. E foi uma pancadaria só, uma festa, né? Ainda bem que não quebrou o dente de ninguém, porque a luva era boa. Só o olho que ficou roxo, né? Ai, que graça. Eu lembro que eu levei uma pancada na cabeça que até tom. Falei, para que eu já perdi. Não é? Mas ninguém ficava com a mágoa de ninguém, né? Criança tem um coração muito bom. Criança tem um coração muito bom. Nós adultos que somos como um barril de lixo, não é só uma lixeira, um barril de lixo. A pessoa fala uma coisa, o outro traz um recado, o outro, quando eu precisava, não me ajudou, o outro olhou com os olhos mais ou menos, e eu vou jogando dentro desse barril de lixo, né? Todos esses lixos que vão destruindo minha alegria, minha paz interior, minha festa, não é? Se eu ainda guardo mágoa no coração, é porque eu ainda não me converti como criança. Eu lembro um amigo meu, uma situação difícil demais, muito difícil, né, Marisa, de divórcio. É muito difícil, né? Envolvendo bens, muitos bens também. E eu conversei com ele, você não vai tomar nenhuma providência? Ele falou assim, pastor, eu sou uma criança. Eu tenho que me converter como uma criança. Né? Quando alguém te provocar, quando alguém falar de você, quando alguém te desqualificar, quando alguém quiser competir pelo reino dos céus, fala assim, olha, eu sou agora uma criança. Quero me converter, eu preciso me converter a uma criança. Né? Jesus diz assim, olha que coisa interessante, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Jesus está dizendo, olha, não se trata
de quem é o maior, quem é o menor. Trata-se de quem vai entrar e quem não vai entrar. Não importa se você é um faxineiro, um cozinheiro, um alfaiate, o importante é entrar no reino dos céus. Jesus está dizendo, olha, aqui não é quem é maior, quem é menor, é quem vai entrar. Porque muitas pessoas, irmãos e irmãs, não entrarão no reino dos céus. Não entrarão no reino dos céus porque não se converteram como uma criança. Com a simplicidade de uma criança. A vida não mudou. Continua colecionando inimizades, colecionando guerras, brigas, confusões, calúnias. Não é? A vida não mudou. Ah, todos nós somos irmãos. Nem sei. Não é? A maioria das pessoas não entrarão no reino dos céus. Não são irmãos. Não se converteram como criança. Então a minha espiritualidade, a minha ambição espiritual não é ter poder. Eu quero poder. Eu quero poder. Não. Eu quero me converter como criança. Jesus derramou o Espírito Santo sobre os apóstolos porque ali eles já haviam se convertido como criança. Vê Atos dos Apóstolos, você vê santos e santas de Deus fazendo a missão de Deus como crianças. Não é? Hoje em dia, as pessoas estão se preparando mais como soldados. Não é? É verdade que existem salmos, né? O Senhor dos Exércitos, o general de guerra, persegui inimigos, atravessei. São os salmos imprecatórios que teve um período que o pessoal transformava isso em louvor. Não é? Mas o problema é que isso acaba se transformando num instrumento da não conversão. Jesus diz, olha, a questão não é quem é maior, quem é menor. É quem vai entrar no reino de Deus. E quem entrar no reino dos céus é aquele que se converter como uma criança. Diante de uma situação difícil, eu vou colocar na mão do meu Pai como uma criança. Eu sei que meu Pai está cuidando de mim. Eu sei que meu Pai está zelando pela minha vida. Eu sei que meu Pai cuida de mim. Eu vou me relacionar com meus irmãos, com as minhas irmãs, não procurando saber quem é maior, quem é menor, qual é a denominação mais importante. Não, nada disso. Eu vou me relacionar com meus irmãos e minhas irmãs, num relacionamento como criança, de alegria, de simplicidade, de festa, de brincadeira, de alegria, brincadeira não no sentido pejorativo, mas no sentido pedagógico, lúdico. Eu aprendo brincando, sorrindo, vivendo essa alegria que é o reino dos céus. É uma conversão, querido, uma conversão. Uma conversão que muda a nossa história. Parece que a criança, quanto mais ela vai crescendo, ela vai se transformando em pessoa pior. Passa a ser violenta, magoada, birrenta, não é? Porque ela vai deixando a simplicidade infantil e vai se transformando em mulher, em homem. Adâmico, satânico, diabólico e infernal. O período da inocência vai terminando e vai entrando o período adâmico, satânico, diabólico e infernal. E se ela não se converter e se tornar uma criança novamente, ela não entra no reino dos céus. Que coisa, hein?
Que coisa essa palavra. É interessante, irmãos e irmãs, Jesus diz assim: portanto, aquele que se humilhar como essa criança, você percebe aqui que humilhar não é ficar humilhado, tá vendo, mãe? É humilhar no sentido de ser pequeno, inocente, simples, sem arrogância, sem prepotência. Talvez Jesus chamou aquela criança, até as crianças que ela estava comendo uma amora e continuou. Não é? Alguém deu para ela um pedaço de pão, ela estava lá roendo o pão e continuou roendo. Não é? Humilhar no sentido de simplicidade. Irmãos, como a gente precisa disso, né? Como a gente precisa. Como faz falta essa conversão na nossa vida, na minha vida, principalmente na minha vida. Como faz falta essa humildade infantil. Não é? Como faz falta. Portanto, aquele não se humilhar como essa criança, não é? Portanto, aquele que se humilhar como essa criança será o maior no reino dos céus. Então, vocês estão perguntando quem é o maior? É aquele que briga mais? É aquele que discute mais? Aquele que argumenta mais? Aquele que grita mais? Aquele que roda mais? Quem é o maior no reino dos céus? Não é? É aquele que se humilhar como esta criança. Esse é o maior no reino dos céus. Senhor, converte o meu coração para que eu seja como criança, humilde como criança, simples como criança, diante dos combates da vida, eu possa ter essa atitude santa, não é? Imagina, gente, essa palavra, quem é o maior no reino dos céus, tem a ver também com questão de santidade. Quem é mais santo? Eu quero um exemplo de santidade na minha frente. Aí Jesus pega uma criança. Não é? E Jesus diz, olha, quem se converter, se humilhar como essa criança, é o maior. Aí está a santidade. Não é? Amado, criança vive um dia de cada vez. Criança vive, porque até os 8, 9, 10 anos, parece que de um Natal a outro passa um século. Porque criança vive um dia de cada vez. A gente não. A gente vai vivendo blocos. Igual hoje, terça-feira, eu já vivo todo domingo que vem. Porque hoje que eu faço sermão domingo de manhã, sermão domingo da noite, escola dominical. Hoje meu domingo já está vencido, ou seja, a gente vai vivendo blocos. A vida passa, a gente não vê. Criança não é assim. Criança vive profundamente o seu dia. Consiga hoje, pelo menos, olhar o sol, nascer do sol, pôr do sol. Consiga hoje perceber o vento, perceber o frio, olhar a água, olhar a chuva, olhar a montanha, olhar o que for, mas que no nome de Jesus a gente consiga viver hoje essa simplicidade, essa humildade espiritual de uma criança, né? Aí já vai para a segunda. Jesus diz, e quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Que lindo, né? Se eu recebo uma criança no nome de Jesus, estou recebendo Jesus. Você tem um bebezinho, uma criança perto de você, abraça, eu vou abraçar Jesus agora. Por que Jesus diz isso? Porque essa era a simplicidade que Jesus tinha. Não é? Jesus é o maior exemplo do que ele mesmo está dizendo. Ele está ensinando o que ele vivia. Jesus é o exemplo do maior no reino dos céus. Jesus tinha a humildade de criança. Olha que coisa linda, gente. E ele manda você agora, isso é um exercício pedagógico, né?
Ele manda você agora, numa dinâmica, abraçar uma criança e receber em nome dele. Porque assim você está recebendo ele, porque assim é Jesus. É interessante, irmãos e irmãs, na segunda perícope, versículo 10, diz assim, ele agora vai novamente usar a figura da criança. Olha, fique atento para não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. É interessante que no Evangelho de Mateus, ele reúne algumas perícopes, enquanto Lucas, no capítulo 15, coloca tudo certinho, né? A ovelha perdida, dracma perdida e o filho perdido, filho pródigo, né? Mateus não, ele pega os ditos de Jesus, as falas de Jesus e coloca em sequências diferentes. Isso acaba nos ajudando muito, não é? Esses pequeninos, que são crianças também, não é? Que muitas das vezes são desprezadas. Criança tem talento, criança tem dom, criança atrai o Espírito Santo de Deus para a nossa vida, não é? E naquela época, naquela sociedade, criança era extremamente rejeitada, não é? Até o século XVIII, você vai ver isso com Suzano Wesley, as crianças não podiam comer com os pais na mesa. Só depois de muito tempo, quando elas aprendiam a se comportar, não é? Elas comiam com os empregados numa outra sala. Século XVIII era assim, né? Imagina na época de Jesus então, hein? Criança nem era considerado gente. Olha que coisa, não é? E Jesus diz uma coisa interessante, fique atentos para não desprezar nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos dele lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Aqui está uma tradição judaica do primeiro século, corroborada por Jesus, ensinada por Jesus, de que cada criança tem um anjo. E esse anjo responsável por essa criança está no céu olhando o rosto de Deus. Olha que frase interessante. Porque eu afirmo a vocês, que os anjos deles, os anjos dessas crianças, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Tá vendo? E na tradição aqui judaica, esse anjo não está com a criança. Esse anjo está no céu, não é? Como que fosse o intercessor dessa criança. Que coisa interessante, né? Você sabia que os anjos de Deus estão cuidando de você? Você sabia que Deus colocou um anjo para cuidar de você? Não é? Você sabia que tem um anjo de Deus que te acompanha? Hebreus diz que os anjos do Senhor são servos, são ministros, a palavra ministro é servo, são servos de Deus, ministros de Deus, para zelar, para cuidar daqueles que vão herdar a salvação. Então, no momento que você quis Deus na sua vida, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, foi batizado, não é? Dentro do tempo da providência de Deus, o Senhor colocou um anjo para cuidar de você, um anjo para caminhar com você, um anjo que contempla a face do Pai diariamente por você, não é? Você não está sozinho, você se movimenta, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. É interessante, né? Nós temos tanta certeza da presença de Jesus conosco que quase que a gente dispensa os anjos. Isso é verdade.
Por isso que poucas vezes a gente fala do anjo, né? Mas pela Bíblia Sagrada, além da presença constante de Jesus conosco, tem um anjo do Senhor com a gente. Aquele anjo que em Atos 12 vai até a prisão onde Pedro está e tira Pedro de lá, né? O anjo que aparece para Paulo, né, no navio e diz: olha, ninguém vai se perder, né? O anjo que entra nas prisões, o anjo que causa terremoto para salvar Paulo e Silas, né? São tudo trabalho dos anjos. Você não sabia, Jesus está contigo, mas um anjo do Senhor também está contigo. Deus quis assim. Eu acredito fielmente que não havia necessidade, porque Jesus está com a gente 24 horas, né? Mas Deus quis, para nos consolar, para nos ajudar, colocar um anjo para andar contigo, para cuidar de você, né? Esse anjo do Senhor, ele acampa ao redor dos que o temem e os livra, como diz o Salmo 34. O anjo que acompanhou Abraão, o anjo que vai almoçar, os 3 anjos, né, que vão comer com Abraão, né, que vão tirar Ló de Sodoma e Gomorra. Então Jesus diz: olha, cuidado, né, não fira essas crianças, não despreze os pequeninos, porque os anjos dessas crianças contemplam a face do Pai. Olha que coisa linda, amado. Olha que cuidado maravilhoso. Fique atento para não desprezar nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos dele lá nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. E vai contar tudo. Seria mais ou menos assim, ó. Cuidado, hein? Não faça nada com esse pequenino, porque o anjo está vendo. E ele vai contar lá, ó. Ele vai contar o pai, vai dar problema, hein? Não mexe com fulano de tal, não, porque o anjo que o Senhor colocou está lá olhando o rosto do papai do céu e vai dar problema, não é? Por isso que muitas das vezes a pessoa mexe com o servo de Deus e dá tudo errado na vida dela. É um problema sério. Toma cuidado com isso, não é? E Jesus diz mais: porque o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. E é interessante que o Mateus coloca a história da ovelha dentro desse contexto, mãe. Porque ele termina dizendo assim, ó, assim não é da vontade de Deus que está nos céus que não perca nenhum desses pequeninos. Ele volta a palavra pequenino do versículo 10. Interessante, né? Mas nós sabemos que é uma outra perícope, não é? Olha que coisa interessante, amado, olha. Porque o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. O que vocês acham? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é a vontade do meu Pai, do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só desses pequeninos. Ele pega a história da ovelha perdida e joga nesse contexto. Amado, Deus não quer que nenhum pequenino se perca. Quem é o maior no reino dos céus? Se eu me converter como criança, eu entrarei no reino dos céus. Se eu for humilde como uma criança, eu serei o maior no reino dos céus. Jesus não quer que nenhum desses pequeninos fique fora do reino dos céus. Os anjos do Senhor cuidam desses pequeninos. Irmãos e irmãs, que hoje, diante de todas as lutas, diante de todas as aflições, você que se coloca como uma criança nas mãos do Pai Celeste. O Senhor cuida de você.
Senhor zela por você. Se converta como uma criança hoje. Deus sabe o que está fazendo. Ele é o dono da nossa vida. E Ele fará o melhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Pai que não desampara. Os anjos do Senhor se manifestam sobre a nossa vida. Tem cuidado de nós. Os anjos do Senhor vão à frente, abrindo os caminhos, dando paz, e eles contemplam a face do Pai Celeste. Louvado seja o nome de Jesus. O que eu tenho que fazer? Me converter como uma criança. Assim como o pai, assim como o pastor não vai deixar aquela ovelhinha sumir, se perder, assim também Deus, que é o bom pastor, vai zelar pela minha vida. Ele é o Senhor da minha vida aqui na terra, Ele é o Senhor da minha vida na minha morte. Ele é o Senhor, Ele continua sendo Pai, Ele continua cuidando da nossa vida. Não é? Se coloque apenas diante dEle, deixa Ele ser Deus na sua história. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado pelo Teu Evangelho, pela Tua graça. O Senhor é aquele que tem cuidado da nossa vida. E nesta manhã a nossa oração é por conversão. Nós queremos nos converter e nos tornar como criança, para podermos entrar no reino dos céus. Nós queremos nos humilhar como criança. Esse é o maior no reino dos céus. Nós te agradecemos, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a ter misericórdia dos pequeninos, sabendo que o anjo desses pequeninos contemplam incessantemente a face do Pai. Deus, que possamos, como a ovelha perdida, deixarmos ser resgatados pelo Senhor. Pai amado, ajuda a nossa vida, para que nenhum de nós venha se perder na angústia, no ódio, na mágoa, na vingança, na ansiedade, na depressão, mas que possamos viver esse dia abençoado pelo Senhor. Obrigado pelo anjo do Senhor que o Senhor colocou para nos acompanhar e para contemplar incessantemente a face do Pai. Que esse dia, Pai, seja iluminado pela Tua graça. E no dia que formos recolhidos, possamos ser recolhidos como criança no colo do Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que bênção. Tem algum aniversariante hoje, mamãe? Não? Hoje não vai ter bolo, não? Nem pastel de carne, nem cajuzinho? Olha aí que coisa, hein? Irmãos, vamos agradecer a Deus também por esse dia e orar, né? Pastor Júnior, orar hoje, né, pela vida do Walter Galdino, continua entubado, né? Orar pelo primo da Gislane, rapaz jovem também, está na UTI, parece também entubado por causa do Covid. Se é aquele que ela botou lá, já foi? Wallace. O Wallace já foi pro quarto. Orar pela Sônia, tá, Sônia? Esposa do Walter Galdino. O Galdino é uma bênção do Senhor. Orar pelo Rodrigo Sardinha, suas necessidades. A necessidade de cada irmão e irmã. Pela Paulinha aí na fila do transplante. Pelo Evanil, pela Madalena. Né? Pessoas tão preciosas. A Neuza e pastor Daniel. Penha e Gisele Gobi. Tanta gente que necessitamos. Orando pela dona Agostinha.
Orando pela Luzia e pela Juliane, não é? Que Deus venha trazer a bênção, a graça, o consolo. Eles ainda estão vivendo o luto, né? Do falecimento do Jurandir, lá em Ji-Paraná. Vocês são muito preciosos para a gente orar por essas pessoas tão queridas, né? Orar pela nossa irmã Maria, do pastor Jesus João Batista, a Marina, Maria Regina, querida Moisete, Ivete Luzia, não é? Orar pelos pedidos de oração. Orar pela Jane, pela Gabriela, pelo Bertinho. A Jane ainda está comendo o bolo da Raquel hoje. O pastel que sobrou, cajuzinho. Metade do cajuzinho. Não é, Alex? Diná. Hoje é aniversário de quem, Diná? Do Rico, filho da Eni. Ah, hoje é aniversário do Rico. Muito bom. O Henrique, que mora em Chiador. Olha aí, Eni. Então hoje todo mundo vai subir para Chiador, hein? Todo mundo tem que ir a Chiador, né? Para comer pastel, bolo e cajuzinho em Chiador. Parabéns para o Rico. A Eni vai assistir, ela sempre assiste nosso vídeo, o Evangelho do Dia. Glória a Deus. Vamos então adorar o Senhor. Senhor, adoramos a Ti, colocando nas Tuas mãos sagradas, Pai, essas vidas. Pai amado, nós pedimos cura divina para as pessoas que estão enfermas. Pedimos cura divina para o Walter Galdino. O Senhor é poderoso para atuar naquela UTI, para retirar todo esse processo que ele está vivendo e para dar cura divina. Ajuda, Senhor, teu filho, trazendo a cura e a graça. Oramos, ó Pai, por cada pedido, pela família, pelo sucesso dos filhos, pela nossa querida igreja, Pai, pela obra da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo, que começou ontem a restauração da fachada, Pai. Muito obrigado. Deus, nós colocamos diante das Tuas mãos sagradas, Pai, toda a nossa vida, todo o nosso coração. Pai, nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti e no Senhor nós somos mais do que vencedores. Agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajuda a fazer a Tua vontade. Pai amado, nós colocamos diante de Ti o nosso coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos dê a Tua bênção, a Tua graça, a Tua força. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar no Teu santo Evangelho. Senhor, diante do Senhor e diante de todas as necessidades aqui apresentadas, nós oramos oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Tenha um dia maravilhoso. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. E que o rico lá em Chiador seja tremendamente abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia. Terça-feira linda. Hoje, 19 horas, no Instagram. Olha aí, hein? Orando a palavra. Não perca. Tá bom? Um beijo. Deus te abençoe. A paz do Senhor.